Boa noite! Boa noite para você que está chegando. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo a live gravada. Olha lá, já estou vendo aqui várias pessoas entrando, então boa noite, Fabiana, Eliana, Cíntia, Keliane. E o Lucas tá aí junto com você, Keliane? Espero que sim. Boa noite para todos vocês. Última live do ano. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tô de férias. Acabou, gente. Acabou o ano letivo, acabou. Oi, Duda, tudo bem? E vocês, já estão de férias? Quem tá de férias, levanta a mão aí e diz eu. Que momento, hein, gente? Que momento. Que momento. Graças a Deus as férias chegaram. Keliane já tá de férias, Keliane? Gente, parecia que não ia acabar mais. Nós estávamos conversando essa semana qual ano foi mais complicado, se foi 2020 ou se foi 2021. E a gente chegou à conclusão que 2020 ainda deu para levar, porque a gente tinha tido contato aqui com as crianças no presencial, mas 2021 a gente começou o ano às escuras. Aqui na nossa região é impossível chamadas online assim ao vivo, por conta da região, da conexão com a internet, do poder aquisitivo das famílias. Então foi muito complicado. As aulas eram gravadas, né, passadas pelo WhatsApp, super curtinhas, né, e aí a gente tinha que comprimir aquele conteúdo e ainda adaptar ele para a realidade das famílias. Oi, Joyce! E aí a tarefa realmente não foi fácil, né? E aí quando nós recebemos esses alunos... Oi, Suzy! Quando nós recebemos esses alunos no presencial, o choque foi muito grande mesmo. Aí que a gente viu que a coisa não ia ser fácil. Boa noite, Gilberto! Você é estudante... Opa! Você é estudante, Keliane? O que tá acontecendo aqui com a minha gambiarra? Você é estudante? Eita lá, mulher! Então vamos lá. Boa noite. Daqui a pouquinho, então, a gente vai começar aí a falar sobre o início da segunda parte mais difícil da alfabetização. Que eu falo assim, que a primeira parte muito difícil é aquela parte do pré-silábico, quando ele chega ali no primeiro ano, ainda na fase pré-silábica, alguns ainda ali fase cônica, garatuja. É uma fase muito difícil. Nós fizemos até 2 encontros, né? Os 2 primeiros encontros foram só para falar do pré-silábico. E agora nós vamos falar do alfabético inicial, que também não é fácil, né, Janice? Não é fácil. É outra fase que é ali, ó, complicadíssima. É a adolescência do pré-silábico aqui. Porque é muito difícil. Tem gente que fala assim, terminou o primeiro ano alfabetizado, né? Concluído, né? Alfabetização concluída. Gente, difícil, hein? Bastante difícil. Porque são tantas coisas, tantas minúcias pra gente chegar à alfabetização completa, ortográfica, né? Que é uma fase também que não é fácil, não é mole, não. Vai demandar do professor muito esforço, muita atenção, né? Tanto quanto o pré-silábico dispensou lá no início. Né, Mari? Gente, não é fácil, não. Bom, para vocês, hoje eu preparei um materialzinho
bem sucinto. Deixa eu deixar bem claro para vocês, eu sempre falo, mas eu gosto de reafirmar porque tem muita gente nova. Então tem gente que está comigo desde o começo e tem gente que está chegando agora. Eu gosto de falar com vocês de uma forma muito clara, muito objetiva, e às vezes eu até falo assim, trocando em miúdos, gente. É isso, é isso, é isso. Não é? É assim. É papum, sem muita enrolação, sem muita palavra difícil, porque o que a gente precisa aqui é realmente entender o que essa fase precisa e entender o que a gente precisa colocar na prática e pronto. Oi, Sheilinha, oi, Robson. Então é isso que a gente precisa. Então a gente precisa ser papum, certeiro aqui no que a gente vai fazer. Então, às vezes eu coloco as coisas assim, muito sucintas, né? E pode causar uma certa estranheza, mas na verdade eu tô tentando traduzir de uma forma prática e de uma forma muito simples aquilo que é tão complexo, que demandou tanto estudo, tantos anos de estudo, tanto empenho. Como eu já falei em uma live anterior, é um legado, né? Isso aqui é contribuição de muitas pessoas, de muitos nomes para chegar até onde a gente chegou. Não é o final, né? Vão aparecer ainda muitas coisas, né? Então, por isso que a gente precisa sempre correr atrás e estar sempre se atualizando, certo? Então, aqui vocês vão receber o resuminho novamente. Nesse resuminho, acho que no anterior também eu já não coloquei o resumo das características das hipóteses. Eu não coloquei, tá, gente? Eu não quis ser muito repetitiva e já quis ir no papum. O que eu preciso, né? Qual que é meu desafio? Que tipo de atividade que eu preciso para executar? E os exemplos das atividades práticas e pronto. Então, rápido e fácil e objetivo, certo? Fechou? Podemos começar então? Tá todo mundo aí? Prontinho para estudar? Todo mundo cansado? É a última, gente, é a última. Última. Então vamos lá. Então no que vocês vão receber, que é esse aqui bonitinho, tá a menininha, ó. Menininha carinha assim de, eu tô sabendo, tô sabida, né? Então vamos lá, vou ler aqui para vocês os desafios que vocês vão encontrar aí depois no PDF, tá? Então qual que é o primeiro desafio? É fazer com que essa criança leia o que ela escreveu. Por que é um desafio? Porque eles não querem ler, sabe? A maioria, eles escrevem e eles não voltam atrás para revisar. Então a gente precisa, desde já, implantar neles este hábito da revisão. Escreveu, tem que ler, tem que revisar. Isso vai ajudar eles na vida. Sim, depois eles vão... Oi, Eliane, eles vão fazer uma prova lá na frente, ou eles vão fazer uma redação. Eles precisam ter isso como um hábito, revisar. Então esse é o primeiro desafio. Refletir sobre a escrita. A gente precisa fazer, como a gente estava conversando na semana passada, o silábico alfabético, ele precisa falar o que ele escreveu, se ouvir, né, para tentar identificar ali os fonemas, consciência fonêmica, para daí ele ver se o que ele escreveu está de acordo com o que ele pronunciou. Esse trabalho ele continua e continua com muito mais afinco agora, certo? Então, consciência fonêmica. A criança precisa, né, se ela ainda não entendeu, ela precisa acompanhar ali os fonemas, né, os pedacinhos. Ai, eu até esqueci, agora que eu tô me lembrando, tem uma prancha que na verdade foi assim, foi um story da Gieduca, que ela mostrou lá como que ela fazia o encontro da consoante com a vogal, para demonstrar ali o som, e eu fiz uma prancha. Depois eu gravo bem curtinho para vocês verem como que é o processo, e disponibilizo a prancha lá no Telegram. Alguém me lembra? Sheila.
Sheila me lembra, que nunca vi uma pessoa cobrar tanto quanto a Sheila. Né, Sheila? Manda um coraçãozinho aí pra mim. Oi, Marilene, tudo bem? Parceira de primeiro ano. Tem uma galera aí de primeiro ano, né? Então, vamos lá. Voltando aqui. Outra coisa, as crianças precisam começar a escrever frases. Frases pequenas, porém, frases com um vocabulário bom, né? Adequado ali à fase em que ela está, mas com um vocabulário bom. Nada daquele negócio de o boi baba, né? Não é esse tipo de frase que a gente está falando. E eu já vou demonstrar aqui como é que eu trabalho. Aê, Gilberto, isso sim. Olha lá, ó, pode deixar que eu lembro. A Sheila lembra mesmo. Sheila companheira, né? Gilberto também lembra, hein, Gilberto? Se eu esquecer aí do que eu tô prometendo, vocês podem me lembrar lá, tá? E não só frases. O alfabético inicial, ele precisa escrever textos também, gente. E a gente já vai introduzindo o texto com algumas pequenas regrinhas, umas regrinhas bonitinhas, de acordo com a etapa em que eles estão, tá? A gente não vai colocar, assim, muitas regras, né? Mas a gente já vai começar a introduzir aí algumas regrinhas, algumas coisinhas de ortografia, né? De acordo com a necessidade. Algumas coisas que a gente já vinha fazendo, né? Com o silábico com valor, com o silábico alfabético, tá? Olha só, a gente também precisa fazer com que as crianças entendam que algumas palavras nós falamos de um jeito e escrevemos de outro, né? E a gente já vai introduzindo esses elementos ortográficos que vão auxiliar na proficiência leitora depois, certo? E outra coisa, a gente precisa fazer com que essa criança ela desenvolva o gosto pela leitura. O meu pai, ele me dizia, quando eu tinha lá os meus 7 anos, né? Quem me alfabetizou foi meu pai e minha mãe. Homeschooling. É nada. É porque aqui na minha cidade não tinha educação infantil na minha época. E eu entrei no primeiro ano. E minha mãe tinha uma preocupação muito grande de que eu entrasse no primeiro ano já sabendo alguma coisa. Então ela comprou a Caminho Suave e me ensinou em casa, né? E me ensinou letra cursiva e tudo e tal. E aí o meu pai falava assim pra mim, ó, só escreve bem quem lê bem. Ele estava errado? Filósofo da educação, senhor Geraldo Venâncio, né? Filósofo da educação, lá no finalzinho dos anos 80, ele já dizia que para que eu pudesse escrever bem, eu tinha que ter um vocabulário muito bom. E para que eu tivesse um vocabulário muito bom, eu tinha que me dedicar à leitura. E ele comprava gibis, comprava livros. Meu pai estudou até a 4ª série do Mobral, tá? E a minha mãe tinha feito a 2ª série do Mobral também. Depois de formada, eu dei aula para minha mãe e ela terminou a EJA comigo. Eu era professora dela. Então, mais um cadinho da minha história, particularidades, né? Oi, Samanta! Né? Meu pai é inteligente, né, Eliana? Muito inteligente, meu pai. Então, e aí, nós vamos falar então agora um pouquinho sobre as atividades que vão proporcionar os avanços significativos. Então, aqui tem os desafios e aqui já tem as sugestões de atividades, tá? Então, a gente vai precisar de atividades que levem a criança a refletir sobre a escrita dela, certo? E aí eu vou propor aqui para vocês uma atividade, eu vou mostrar ela impressa, mas é claro que vocês sabem que eu vou bater naquela tecla, né? Primeiro
a gente vai fazer aqui na lousa, vai fazer junto com eles, para depois a gente entregar a folhinha, porque a folha impressa é a última parte, sempre, certo? Então aqui, o tema de hoje aqui são materiais escolares, são coisas escolares, certo? Oi, Fabiana, revisa os pontos, por favor, só os tópicos. Ô, Fabiana, depois você vai receber esse PDF aqui, ó. Certo? Ô, Cíntia, vai ficar gravado. Vai ficar gravado, Flor. Qualquer coisa você me liga. Ó, então a gente vai propor para as crianças que eles escrevam, pode ser coletivamente, tá? Uma lista de materiais escolares. Eu gosto de fazer essa atividade aqui com cada um na sua carteira, cada um pensando como que eles escreveriam. E aí eu passo olhando, né, atentamente e anotando no papel o que mais se repetiu, aquela escrita que foi mais repetida, né? E vou anotando tudo no papel. E aí eu coloco depois na lousa para que a gente possa fazer a revisão e as correções necessárias, todos juntos, todos se ajudando. E aí, quando a criança coloca... Eu tô só com o exemplo da pipoca na cabeça ultimamente, né? Mas vai a pipoca de novo. A criança escreve lá, pi, pó, e coloca uma letra K no final, certo? Vamos pensar nesse exemplo. Como é que a gente faz a correção? A gente viu que a primeira sílaba tá certa, a segunda sílaba tá certa. A terceira, aliás, sonoramente... tá certo, né? K. Só que nós já vimos anteriormente que a letra K sozinha, ela não pode ser utilizada. E também vimos que a letra K, ela não é utilizada para palavras do nosso cotidiano. Ela é mais utilizada para nomes de pessoas, marcas de produto, certo? Então a gente vai fazendo essa conversa e vai parabenizando o que eles acertaram. Então, olha, até aqui tá certo, mas vamos refletir um pouquinho mais, tá? Então, a gente não fala assim que tá errado de uma vez, porque isso também desmotiva, tá? Então, a criança precisa perceber que, poxa, eu não acertei a palavra toda, mas também eu tô no caminho, né? Então, tem aqui, ó, uma lista de materiais escolares, que a gente pode fazer desse jeito que eu falei, ou pode escrever diretamente na lousa, né? Cada um ali ajudando com os fonemas. Qual que é a primeira letra que eu vou utilizar aqui para escrever lápis? Aí alguém fala lá, é o L. Ah, tá, aqui tem o som de L. E depois, qual é o próximo som? Lá. Ah, é o A. E eles vão falando os fonemas e aí você vai colocando os grafemas ali, né? As letras, certo? Eu não poderia deixar de colocar aqui novamente o mexe-mexe fechado. O mexe-mexe fechado aqui, ele vai ser muito útil para a intervenção desses alunos que ainda persistiram ali com um errinho ou outro. Você chama até a sua mesa, dá a palavra, né, que ele errou, que ele omitiu ou que ele acrescentou alguma letra que não tinha nada a ver, ou que, sei lá, que tá sobrando ali, ou um coringa de repente, e aí você começa a montar com ela ali, fazendo essa intervenção na sua mesa. Então isso sempre vai ajudar muito o silábico alfabético e vai ajudar também o alfabético, principalmente quando a gente se deparar com as sílabas complexas ou com C cedilha, 2 S's, 2 R's, tá bom? Então mexe, mexe, fechado, continua aqui. Tudo de bom para essa reflexão sobre a escrita. É muito importante que eles escrevam, que eles repitam, que eles se ouçam para poder fazer a correção
e que a gente vá dando pistas, vá ajudando nessa reflexão também, tá? Então isso é muito importante. Fabiana, tudo isso que eu tô falando e que eu tô mostrando, você vai receber, tá bom? Todo mundo vai receber aí. Deixa eu ver aqui outra coisa. Ah, tá. Instrução fônica. A instrução fônica, ela continua aqui, né? Até que a gente termine todo o processo de apresentação das letras, dos fonemas, a gente continua utilizando. O que é instrução fônica? O que é método fônico? O método fônico, ele é estruturado e método, você sabe que a gente tem que seguir aquele método, certo? Na instrução fônica, a gente utiliza estratégias do método. A gente não utiliza o método todo, a gente pega estratégias do método, que aqui no caso são os sons das letras, né? Toda essa parte de fonemas mesmo, que nós vamos utilizar, certo? Então é isso que é a instrução fônica. E ela precisa ser bem trabalhada desde quando a gente começou ali as aulas, né? Lá pela segunda semana, porque primeiro a gente tem toda aquela preparação da percepção, né? Auditiva, tem alguns pontos anteriores, mas aí a gente já começa com a instrução fônica e já vai fazendo trabalhinhos. Eu tô revisando a minha apostila de instrução fônica, que eu tenho uma apostila de instrução fônica e que eu trabalho paralelo às sequências didáticas, ao livro didático e tal, né? O material obrigatório que eu tenho é esse da instrução fônica. Quando ele estiver prontinho, aí eu vou mostrando para vocês algumas ideias aí, para vocês poderem ir compondo de vocês até, quem sabe, certo? Vamos ver o que mais. Bons textos que propiciem vocabulário. O certo, né, o sonho é que essa criança já viesse preparada de casa, né, com o que a gente chama de literacia familiar, né, que essa família já preparasse essa criança, que essa criança fosse muito estimulada, muito exposta a textos, muito exposta a livros, mas isso não acontece, né? Muitas vezes nós recebemos alunos com vocabulário bastante pobre. E o que a gente tem que fazer aqui, então? Oferecer oportunidade para que essa criança amplie o vocabulário dela, certo? Como é que a gente amplia o vocabulário? Escolhendo bons livros e fazendo a leitura diária com eles, certo? O que seriam bons livros? Livros que tenham histórias cativantes, mas que principalmente tenham um vocabulário mais apurado, né? Que tenha um vocabulário assim, que tenha palavra difícil, entendeu? Quando tem palavra difícil, você lê a palavra difícil, depois você vai ver com eles ali o vocabulário, você já pega o dicionário e já vai mostrando para eles, olha, tá vendo esse livro aqui? Ele se chama dicionário. E esse livro aqui, vocês vão aprender a utilizar ele um pouco mais à frente, mas sempre que vocês tiverem dúvida com relação ao significado de uma palavra, pode pedir a minha ajuda, que eu consulto o dicionário aqui junto com vocês e a gente descobre, certo? Então, colocar para as crianças as palavras, para que elas aprendam, né? Quando você vai ler uma história que fala, por exemplo, o livrinho da semana passada, que falava da mola que ela rebolava lá como um robalo. O que é um robalo, gente? Robalo é um peixe. E aí você levar a foto desse robalo, entendeu? Vocabulário não é só saber o significado. Se é um objeto, se é um animal, apresente. Apresente. Não é porque eles estão no infantil ou porque eles estão no primeiro ano. Eles são muito novos para fazer pesquisa, né, Sheila? Muito novos para fazer pesquisa. Não, a gente pode fazer uma pesquisa ali mais informal dentro da sala de aula. E vai contribuir muito, sim. Então, a gente precisa explorar essa questão do vocabulário fazendo leitura diária todo dia. E é fácil? Não é, porque às vezes a nossa escola não tem tantos títulos quantos a gente precisaria. Então, a gente lê um livro hoje e amanhã a gente já tem que estar com outro na agulha ali, né? Para poder já lançar para as crianças.
É fácil? Não é fácil. Aí no final eu vou falar mais umas coisinhas sobre isso, tá? Modelo de leitor. Modelo de leitor, ele é muito importante. Muito importante. Primeiro, a criança vai perceber que você gosta, que você tem amor por livros. Toda vez que eu compro um livro novo, eu levo o livro. Aí eu falo pra eles, gente, vocês não vão acreditar. Chegou. Quando eu encomendo o livro, eu já falo pra eles, encomendei um livro, assim, assim, assim. Quando chegar, eu trago pra vocês. Nossa, vocês vão amar. E aí eu levo o livro e falo do livro. Gente, nossa, eu tava tão aflita porque demorou pra chegar. E eu falo toda aquela emoção da espera, da expectativa. E aí a gente lê junto. Amor. A gente tem que demonstrar para as crianças que realmente a gente gosta de ler, que a gente gosta de estudar. E outra, quando for ler, não leia nunca o livro de sopetão. Ai, caramba, esqueci. É melhor você falar assim para eles, gente, vocês acreditam que a Pro esqueceu de trazer o livro que tinha preparado? Então eu vou fazer assim, ó, amanhã eu leio na entrada e leio o livro de hoje na saída, combinado? Não improvisa, não improvisa, sabe por quê? Porque como você vai estar oferecendo modelo de leitor, você precisa ler esse livro muito bem, com uma entonação muito boa. Você precisa saber a história desse livro quase que de cor, para que você coloque a vírgula no lugar certo, ponto final no lugar certo, para que a sua exclamação seja realmente uma exclamação e que a sua interrogação seja uma interrogação. Vocês estão me entendendo? Precisa ser uma leitura muito boa, não pode ser uma leitura mais ou menos, porque se a gente lê mais ou menos, nós vamos estar formando leitores mais ou menos. Se o professor lê mal, o aluno dele vai ler mal, porque nós somos modelo. Eles vão olhar para nós, para a forma como nós lemos e vão ler da mesma forma. Quando as crianças elas estão nessa fase do alfabético inicial, eu falo para eles acompanharem no dedinho e daí eu leio primeiro, certo? Modelo, né? Então eu leio primeiro, por exemplo, os 3 porquinhos viviam com sua mãe, por exemplo. E aí eu falo para eles, agora leiam junto comigo, e eles vão ler imitando a minha entonação. Os 3 porquinhos moravam junto com a mãe. E aí eu vou para a próxima linha. E aí a gente vai fazendo essa leitura conjunta, para que eles vão percebendo onde é que eles têm que parar. Ó, tá vendo? Vai virando que o negócio meio que é automático. Antes de eu falar, eles já vão marcando na cabeça deles que onde tem a vírgula, a professora dá uma paradinha. Quando tem o ponto final, ela dá uma paradinha maior. Eles vão percebendo. Criança esperta. Eles vão percebendo os sinais. Certo? Outra coisa. Rodas de leitura. As rodas de leitura, que elas têm um objetivo muito legal. A gente vai fazer a roda de leitura, nós vamos fazer a leitura de um texto. E nós vamos conversar sobre esse texto, né? A gente vai conversar buscando a compreensão do texto, né? Então a gente vai conversando, o que vocês entenderam aqui? E aqui, o que vocês acharam? E se fosse você... Sabe aquele debate gostoso que a gente vai conversando? Quando a gente vai chegando numa fase um pouquinho mais adiantada do alfabético, a gente já consegue indicar livros. Eles levam livros diferentes para casa e no outro dia eles voltam e falam, olha, esse livro aqui que eu li, eu indico, porque a história é assim, 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 assado. Esse aqui eu levei, mas eu não gostei muito dele, não. Eu até queria saber se alguém já leu esse livro aqui para me falar o que achou, porque eu não gostei muito. Né? Então a gente vai trocando isso na roda de leitura, uma roda de conversa sobre a leitura. A Joyce está perguntando de histórias em vídeo. As histórias em vídeo, elas auxiliaram muito na fase da pandemia, certo?
Eu gosto de colocar... Não gosto. Eu acho que estimula. Eu acho que... A gente pode mostrar uma outra forma, como uma outra pessoa lê, certo? Mas para criança não chama tanta atenção, não. Chama muito mais atenção, é muito mais proveitoso que o professor, a professora, que ela tanto admira, esteja ali lendo um livro com entusiasmo. Eu acho que o exemplo aqui arrasta muito mais, né? Então, é um tipo de recurso que pode ser utilizado uma vez ou outra? Pode, né? Com um objetivo ali específico. Sabe o que eu faço, Joyce? Às vezes eu dou uma procurada lá no YouTube e aí eu encontro um vídeo de um livro. E aí, Joyce, eu vejo como que aquela pessoa leu, qual que foi a entonação que ela usou. E, de repente, essa pessoa se torna o meu modelo. E eu chego na sala de aula lendo parecido com essa pessoa, entendeu? Então, serve mais para mim do que para eles. Eu acho, na minha opinião, que funciona melhor assim, servir de modelo para mim. Então, aqui no 6, eu coloquei que atividades que vão proporcionar avanços significativos são atividades adequadas às necessidades. Ai, que redundância, né? Mas o que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer com esse lembrete aqui para vocês? Que a gente tem que estar de olho na escolha das atividades, porque as atividades, elas precisam estar de acordo com as necessidades, tá? Deixa eu dar uma boa noite aqui para Roberta Siles e para Monique. Boa noite para vocês. Que às vezes vocês vão entrando e aí eu falo, daqui a pouquinho eu falo oi e aí já some o nome. Mas agora eu falei, né? E 7º ponto que eu coloquei aqui, ludicidade. E aí quando eu falo de ludicidade... Boa noite, Samara. Quando eu falo de ludicidade, eu não estou falando só do jogo, só da proposta com brincadeira, tá? Na ludopedagogia, a gente aprende que ser lúdico é muito mais uma questão afetuosa, né? Uma questão assim do ser brincante do que da própria proposta. Eu posso ser uma professora lúdica e manter a minha sala com os alunos sentados em fileiras. Eu não preciso ter a minha sala disposta em círculo todos os dias para mostrar que eu sou lúdica. Eu não preciso ter um jogo dentro da sala de aula o tempo todo, todos os dias, para demonstrar que eu sou uma professora lúdica. O lúdico, ele não está só no jogo, ele está muito mais em como você interage com os alunos do que com o jogo propriamente dito. O Diogo Almeida, há um tempo atrás, ele fez uma live em que ele fala, né, do professor que é engraçado, que brinca com os alunos, né? Não é um professor palhaço, um professor bobão que tá ali enrolando aula, mas o objetivo desse professor é encantar e ser lúdico. Então, não deixem de lado a ludicidade, a espontaneidade e o afeto. Suas aulas precisam ter isso, senão não adianta. Não adianta a gente ter as melhores atividades impressas, o melhor planejamento, se eu não tenho tato, se eu não tenho afeto, se eu não sei chegar até o meu aluno, certo? E aí, essas atividades, então, elas têm que estar com foto é bom, hein? Foco na literacia. Então, literacia para nós aqui no Brasil é um termo novo, é um termo que veio com a PNA e fica aquela coisa assim, né? Literacia, letramento, né? Então, a gente, quando falava em alfabetização e letramento, a gente falava que a criança não precisava apenas saber ler, decodificar, ela precisava saber
sobre os usos sociais da leitura e da escrita, certo? Isso é o letramento trocando em miúdos, tá, gente? É aquela nossa conversa do início, trocando em miúdos, tá? Letramento é isso, né? São as práticas sociais da leitura e da escrita, né? E a literacia, ela já é mais abrangente. Então, as práticas da literacia, a literacia, ela envolve habilidades. Quais são essas habilidades? Começa ali pela... Eu fiz um desenho ridículo, mas eu vou mostrar para vocês mesmo assim. Ó, fiz um desenho assim de uma casa. Então aqui, ó, é o alicerce, é aquela parte que fica embaixo da terra, tá? A literacia, ela tá preocupada com isso aqui, com a casa construída. Vamos imaginar que a casa construída é uma alfabetização consolidada. Então eu preciso aqui preparar a base, o alicerce, né, as sapatas da casa, que é a consciência fonológica. Depois nós estamos aqui, ó, na consciência fonêmica, que está trabalhando a instrução fônica, nós estamos trabalhando vocabulário, nós estamos trabalhando fluência leitora, nós estamos trabalhando compreensão daquilo que a gente ouve, né? Quando o professor lê o modelo de leitor aqui, ó, que a gente está trabalhando, no modelo de leitor a gente está trabalhando fluência, vocabulário e está trabalhando compreensão. E a gente também tem um foco na produção. Então, literacia está preocupado com tudo isso. Tudo isso, certo? E aí, a gente precisa preparar atividades e fazer atividades que garantam que a gente vai conseguir construir esta casa. Quando é que essa casa vai estar pronta? No final do primeiro ano? Não. No final do segundo ano? Talvez, quem sabe, né? Porque aí, quando nós falamos de conclusão, a gente está falando ali da ortografia, a gente está falando da gramática, a gente está falando de outros elementos, né? Que vão garantir que essa casa suba. Então, olha só, eu preciso garantir que o meu aluno, ele saiba ler, saiba escrever, saiba para que serve essa leitura, mas não só nos usos sociais, né? Não só numa receita, não só num jornal, que era a nossa preocupação com o letramento, né? O letramento, a alfabetização e letramento pedia muito para que a gente levasse para a escola receita, pedia muito para que a gente levasse textos de instrução, que são importantes, né? São os usos sociais da escrita, da leitura, mas a gente precisa fazer com que essa criança compreenda que há muito mais, há muito mais. A leitura e a escrita são capazes de mudar a vida das pessoas. Vai muito além da comunicação. Vai muito além, vai ficar gravada. Saudade de você, amiga. Depois, quando você tiver um tempinho, me chama lá no direct, tá bom? Portugal presente aqui hoje, que legal. Então, a gente precisa fazer com que essas crianças percebam que há muito mais a ser desbravado. Não é só saber ler o boi baba, não é só saber escrever uma receita ou ler a instrução de como montar uma bicicleta. Não. A leitura e a escrita podem mudar a vida das crianças, a vida das famílias, a vida da comunidade, a vida de um mundo de gente. E quem nos provou isso, quem nos mostrou, fico até arrepiada, Malala. Malala nos mostrou isso. E a frase que eu deixo para vocês hoje não é a frase que vocês vão me falar no final, tá? É a frase para a gente refletir um pouquinho. Malala diz assim:
Vamos pegar nossos livros e canetas. Eles são nossas armas mais poderosas. Essa menina, ela entendeu que a escrita, o uso da escrita era muito maior do que ler um texto, do que escrever uma redação de como foram as suas férias, escrever uma carta para o Papai Noel. Muito mais do que isso, ela percebeu que através da escrita ela podia ajudar muita gente. E nós que trabalhamos na periferia, que trabalhamos em escolas rurais, que trabalhamos lá no interiorzão, quando a gente chega para essas crianças e mostra para elas, olha, o que você quer ser, no que você quer trabalhar quando você crescer? Ah, eu quero trabalhar nisso. E você pode. E você pode, através do seu estudo, do seu empenho, você pode. Eu morei há muito tempo num bairro, muito tempo, praticamente a vida inteira. Eliana tá ali, daqui a pouco ela vai dizer assim, morei praticamente a vida inteira num bairro 8 quilômetros do centro de uma cidadezinha emancipada. Tinha acabado de se tornar município. E quando acontece isso, a cidade não tem nada, não tem recurso nenhum. Tinha lá um postinho, era aquela época de orelhão, estradas de terra. E aí eu me encontrava 8 quilômetros distante do centro. Aqui é uma região de muita serra, né? Então, onde você vai, tem subidas muito íngremes, né? E é muito difícil. E para ir para a escola, até a 4ª série, a gente morava próximo da escola, né? O sítio ficava próximo da escola. Então, meu pai me levava de bota 7 léguas até a escola, passava pela plantação de chuchu. O triste era passar na época da geada, né? Então a gente ia até a escola não tinha muros e não tinha cercas, ela ficava no meio do bairro, assim, numa vilazinha. E aí quando sobrava merenda, a professora pedia pra gente levar na casa de fulano, então pegava de 2, de 3, aquele panelão, ia quase derrubando metade da sopa pelo caminho para levar para alguma família. E foi assim, a gente fazia horta, né, na escola para poder complementar ali a merenda, que era exclusivamente sopa. Era sempre aquela mesma sopa todo dia, o mesmo gosto. Tinha um pé de limão no fundo da escola que os meninos iam, pegavam o limão e a gente pingava o limão para dar um sabor, né? Então, morava no sítio, longe do centro da cidade. Quando terminou a 4ª série, a gente precisava ir para o centro, mas não tinha ônibus, né, coletivo, não tinha meio de transporte. Como que crianças de 10, 11 anos iam para a escola? Então não iam. Quando a gente terminava a 4ª série, encerravam-se os estudos. Encerrava ali a vida, encerravam os sonhos. Então as meninas, elas pensavam o quê? Elas aprendiam a ler e escrever e depois o que nos restava? Nos restava conhecer o filho do caseiro do sítio vizinho, se casar com ele, provavelmente trabalhar num outro sítio como caseiro, e a vida é essa. Não tinha perspectiva, né? Mas meu pai dizia que se eu estudasse, eu ia conseguir realizar o meu sonho. E vocês se lembram qual era o meu sonho? Meu sonho era ser professora. Na minha cidade não tinha magistério, então eu já tinha que ir para a cidade vizinha, né? E aí eu não fui para a escola. Em 1992 eu não fui para a escola. Eu terminei
a quarta série e fiquei esperando que as coisas mudassem e que eu tivesse uma chance, ou que eu crescesse um pouquinho mais e que meu pai conseguisse uma brecha nos horários dele do trabalho para que ele pudesse me levar, né? Porque caseiro de sítio não pode ficar saindo de sítio, né? Não pode ficar saindo. Para fazer compra mensal já é um negócio, né? Então como é que a gente ia fazer? A minha mãe foi até a escola e pediu para a professora da quarta série daquele ano para que eu ficasse, que eu fosse para a escola novamente cursar a quarta série como ouvinte para que eu não ficasse em casa sem estudar. E aí em 93 colocaram um ônibus circular que a gente tinha que comprar o passe, né? A passagem ali mensal e pagar para poder estudar. E aí eu fui. E aí eu fiz a quinta série, a sexta série, a sétima série e a oitava série no centro da cidade. Mas eu queria fazer magistério. Magistério só tinha nas cidades vizinhas. Uma das cidades é Juquitiba, que eu moro hoje, e a outra cidade é Itapecerica da Serra. E em Itapecerica da Serra é que tinha o tal do Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, que era o sonho de todo mundo naquela época, porque era uma escola específica para formação de professores, né? E era onde eu poderia depois concluir ali os estudos, né? Me especializando ali mesmo, né? Então era a minha oportunidade, só que tinha um detalhe. Para entrar nessa escola, que era por período integral, eu tinha que fazer o quê? Vestibular. Vestibular. E agora? Eram 120 vagas por ano. E eu precisava, com todas as minhas forças, estudar, passar nessa prova, porque ali estava o meu sonho e o meu pai tinha me dito que pelo estudo eu ia conseguir ser alguém na vida, né? E eu acreditei no que ele falou. E fui, e eu comecei a morar dentro da biblioteca municipal, porque eu não tinha livro, né, gente? Tinha um livro em casa. E eu sabia que, como eu estava na escola pública, eu não tinha visto todos os conteúdos. Eu tinha claro na minha cabeça que todos os conteúdos eu não tinha visto. E eu precisava aprender. E eu sempre fui ruinzinha em matemática. Isso aí é outra história depois. Aí tá. Fui, estudei com a ajuda da pessoa que trabalhava na biblioteca. E passei em primeiro lugar no vestibular. Meu pai, ele chorava igual criança. E eu fiquei sem voz, sem fala, porque eu não acreditava que eu tinha conseguido aquela proeza. Entrei na escola e aí foi outra maratona, porque não era fácil, né? A maioria das pessoas que estudavam comigo tinham vindo de escola particular. Já por aí, já. E não era fácil. Estudar lá não era fácil. Era muito difícil. Chorei muito. Chorei mesmo, gente. Chorei mesmo. Mas eu falava assim, eu não vou desistir, porque é o meu sonho e eu vou realizar esse sonho, custe o que custar. E foram 4 anos dolorosos ali, né? E eu me formei. Eu fui, gente, a primeira pessoa formada do meu bairro. A primeira pessoa que saiu do bairro, que conseguiu ter uma formação. Magistério, mas tinha uma formação. E naquela época não se falava muito em pedagogia, né? Por aqui não. Era muito longe para fazer uma graduação em qualquer outra disciplina e a gente tinha-se uma admiração muito grande por essa escola. Então, o magistério aqui era o que há, né? Eles colocavam até faixa. Estudou nessa escola fulana de tal que passou em primeiro lugar. Aquelas coisas, né? De pegar carona no mérito dos outros, né? E aí, me formei lá. Depois eu fui trabalhar em escola particular, muito difícil, fui morar sozinha, já no centro da cidade, porque daí não tinha condição de ir, muito longe. E aí a gente vai, né? Vai estudando. E essa coisa do estudar, o meu pai, ele também falava assim, depois que eu me formei, né? Ele falava assim, que beleza, agora é professora. Só que professor não pode parar de estudar.
porque as coisas sempre se atualizam. Meu pai era uma pessoa que lia muito, ele assinava Isto É, Veja, a gente tinha assinatura do... Não, ele ia todo domingo de manhã, ele ia até o centro da cidade para comprar Folha de São Paulo, Estadão, então a gente lia muito jornal, né? Então a gente tinha esse costume. E eu falo para Eliana, minha amiga que trabalha comigo, que estudar para mim se tornou um vício, que quando eu tô ociosa, que eu não tenho nada para fazer, eu já arrumei a casa, já arrumei a cama, já lavei a louça, já fiz tudo que tinha que fazer em casa, o meu passatempo é estudar. Consigo fazer outra coisa, gente. Então se prepare que 2022 tem muita coisa para nós. E eu acredito muito na história da Malala por conta disso. Ela foi muito mais corajosa do que eu, né? O meu estudo, ele mudou a minha vida. Eu mudei a vida de algumas crianças? Mudei. Mas Malala mudou a história, assim, a concepção, né? A nossa concepção de educação no mundo. Ela nos mostrou a importância de se estudar e o valor. Ela fala que eu não me importo se eu tiver que sentar no chão dentro da sala de aula, se eu não tiver carteira, se eu não tiver lousa, se eu não tiver caderno, o que eu quero é estudar. E o sonho dela é que todas as meninas do país dela tenham esse direito, tenham escola pública, que é uma coisa que nós temos aqui e nós não valorizamos muitas vezes. Então a mensagem da Malala aqui é para os professores. Vamos pegar nossos livros e canetas. Eles são nossas armas mais poderosas. A nossa fala é muito poderosa. O nosso exemplo é muito poderoso. Se a gente mostrar para essas crianças que elas podem, se elas quiserem, elas podem sim, elas podem lutar. Sem aquela coisa romanceada da Xuxa, querer, poder e conseguir, né? Sem aquela coisa romanceada que a Xuxa criou, mas se a gente lutar, se a gente se empenhar. Quantas vezes eu andei a pé porque eu tinha dinheiro, mas eu pensava assim, se eu pagar o ônibus, eu não vou ter dinheiro para comprar um lanche na faculdade. Então eu ia a pé. Então eu pedia carona. Né? Então são essas coisas, né, gente, que a gente precisa e muito mostrar para as crianças que leitura, que escrita podem fazer muito por nós. E aí deixa eu continuar mostrando aqui para vocês o que nós temos aqui. Para trabalhar as frases, eu gosto muito de trabalhar, já faz alguns anos já que eu trabalho assim. Eu gosto, e não é porque eu gosto, porque é fácil. Eu gosto porque dá resultado, certo? Porque não é fácil não, dá um trabalhão. Que é a tal da legenda de foto. Só que quando você for escolher a legenda para foto, escolha uma foto que tenha uma mensagem muito clara, para que a legenda também ela seja fácil, tá? Então, o que nós vemos aqui na primeira foto? O que essas crianças estão fazendo? As crianças estão estudando. O que o menino aqui da segunda foto ele está fazendo? Que tipo de legenda que a gente poderia escrever aqui? As crianças vão dizer, o menino está comendo melancia. Então a gente começa com legendas simples, tá? Não é o boi baba. Então aqui a gente está trabalhando com legenda de foto, que eles vão ter que olhar para a foto, vão ter que pensar, vão ter que refletir o que essa foto está me mostrando para poder escrever a legenda. Eles vão escrever de próprio punho, a gente pode escolher algumas, né? E colocar na lousa para fazer a correção junto com eles, tá? Depois nós temos aqui, ó, alguns cards que estão relacionados à escola. Então nós temos caderno, livro, a casa, temos a aluna, o aluno, nós temos a merendeira ou cozinheira, temos a faxineira, temos a professora, temos a mochila com material escolar, temos o carro escolar, nós temos o prédio da escola e nós temos o parquinho. Então, o que nós podemos fazer com esses cards? A gente pode trabalhar frases, a gente pode construir textos, e aí tem uma brincadeira. Eu vou e sorteio uma figura dessa, e aí eu falo uma frase. Por exemplo, peguei a casa, e eu tenho que começar o texto, então eu escrevo.
Hoje pela manhã, saí de minha casa muito animada. Segundo aluno vai e sorteia, e ele sorteou a cozinheira. E aí ele vai falar uma outra frase, vamos supor. Lá na frente, encontrei Dona Rosa, cozinheira, que me disse que estava atrasada. E aí outra criança sorteia uma outra figurinha, fala uma frase e a gente vai compondo um texto coletivo, que pode ser um texto muito engraçado, muito divertido e muito proveitoso. Porque a gente vai escrevendo junto, vai rindo junto, vai fazendo as correções necessárias e vai ficar uma riqueza só. Muito bom. Temos também aqui uma sugestão de produção de texto. Depois que eu trabalhei bastante, tá, gente? As frases, as legendas, a gente começa então a produzir os textos. Eu produzo os textos com a mesma ideia da legenda. Então, a gente começa aqui, ó, tem um desenho, as crianças estão indo pro zoológico, ó. Tá vendo? E aí aqui tá início. Então, como que essa história começou? Então, uma criança pode colocar lá. Na segunda-feira, a professora Paula e sua turma foram para o zoológico. Então, como começou? É o início, tá? Depois aqui, a gente continua. O meio. O que aconteceu no meio? E aí tem uma figura, né, uma ilustração, que pode ser uma foto, para que a criança continue. Oi, Lu! Para que a criança continue a história pelo meio. Então, olha lá. Nós paramos para observar os macaquinhos. E aí eles podem contar alguma particularidade dos macaquinhos, tá? E o final da história? Depois de um longo dia, fomos embora no escolar, né? E quem era o motorista era o tio Joaquim. Então, a gente já vai mostrando para as crianças que o texto, ele precisa ter coerência, né? Ele precisa ter um começo, ele precisa ter um meio, ele precisa ter um fim, né? A história, como que a gente vai construindo essa história? Primeiro a gente dá as imagens, depois a gente vai tirando essas imagens gradativamente, tá? E eu vou deixar com vocês aqui para terminar 2 livros para inspirar. É um livro da Ruth Rocha e um livro escrito pela Malala. O da Ruth Rocha, ele se chama O Menino que Aprendeu a Ver. Conta a história de um menino que ele era muito curioso, fazia muitas perguntas e a mãe fala, olha, preciso te mandar para o colégio. E lá no colégio, ele chega lá e a professora ensina uma letra. Agora eu não vou me lembrar qual que é a primeira letra. Vamos supor que seja a letra A. Eu não tô com o livro aqui. Esse livro ele sumiu. Eu emprestei pra alguém e não me devolveram. Ele tá no meu carrinho de compra de novo. Aí, o menino, ele começa a... Quando ele sai da escola, ele começa a ver aquela letra que a professora ensinou naquele dia em tudo. Então, ele vê antes ele via só desenho, só garatuja, só algumas imagens que ele não sabia o que representavam. E conforme a professora vai ensinando, ele começa a identificar as letras nos cartazes, nas placas, no ônibus, onde ele vai vendo, ele vai identificando. E é bem legal, para contar para eles assim no começo das aulas, né? Quem sabe nasce aí uma sequência didática desse livro, hein? Depois os monstros das cores. E tem o livro da Malala. O livro da Malala, ele serve tanto para crianças como para adultos. É um livro lindo, se chama Malala e seu lápis mágico. Conta que a Malala, quando ela era criança, ela queria ter um lápis mágico, igual a um personagem lá da TV. E esse personagem da TV, com o lápis mágico, tudo que ele queria, ele escrevia e aquilo se tornava realidade. Se ele tivesse com fome, ele escrevia comida e comida aparecia. Então a Malala no começo ela pensava assim, vou fazer muitos vestidos lindos para minha mãe, né?
E depois ela começou a ver que a realidade em volta dela, ali próximo da casa dela, no lixão, era muito triste. Que as pessoas comiam restos do lixo, ou então as crianças ficavam ali o dia inteiro procurando metal para vender, para levar o sustento para sua casa, e elas não tinham acesso à educação. Então ela começa a perceber que, aos poucos, né, que só o lápis mágico ali não resolveria, porque era uma brincadeira de criança, e que ela precisava fazer algo além. E aí, vocês já sabem a história dela, a história de bravura dessa menina, que é muito linda, é muito linda, é muito linda, é muito linda. Vale muito a pena esse livro, tá? Tanto pros pequenininhos, a gente vai falar com eles, se você tivesse o lápis mágico, o que você faria, né? Pro pessoal do segundo ano, a gente já vai aumentando um pouquinho mais ali a reflexão. Imagina no quinto ano trabalhando com esse livro aqui, gente, que maravilha. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Quem puder adquira. Olha aí, a Sheila tá falando que tem PDF dos dois. Olha só, gente, quem sabe vocês encontram aí também, né? Então fica aí. E a frase de hoje é: eu não tenho lápis mágico, eu tenho uma caneta mágica. Eu não tenho lápis mágico, eu tenho uma caneta mágica. E eu vou terminando a live de hoje, desejando para vocês, um Feliz Natal, um feliz Ano Novo. Para você que não está de férias ainda, que essas férias venham logo. Força para quem ainda vai trabalhar essa semana. Falta pouco para você descansar. Descansem bastante, aproveitem as férias, mas é para descansar mesmo, tá? A não ser que você use essa desculpa que eu uso, né? Não, eu descanso estudando. Se não for isso, faça o favor de descansar, tá? Curtir a família, aproveitar as festas, beba com moderação, tá bom? Seja feliz. É claro que aqui no Instagram eu ainda vou falar com vocês ainda essa semana. Ainda tem muita coisa ainda para rolar debaixo dessa ponte. Mais lives só no ano que vem agora. Por isso que eu já tô desejando Feliz Natal para todos vocês. Bom descanso. Tô esperando a frase. Eu não vou repetir a frase porque é claro que eu já esqueci, tá? Tchau, gente. Amei ter a companhia de todos vocês. Amei. E fiquem comigo. Continuem lá interagindo comigo essa semana, tá? Eu sei que vocês estavam cansados, mas caiu o engajamento essa semana, hein? Eu me senti um pouco sozinha, me senti triste essa semana. Manda coraçãozinho pra mim lá, manda comentáriozinho pra mim, tá bom? Interage comigo, né, gente? Eu tô sozinha aqui, pandemia, não fico saindo de casa, não. Morro de medo sair de casa, pegar Covid, morro. Eu tomei as 3 doses, mas eu morro de medo. Só de pensar, meu Deus, tá? Então, continue interagindo comigo, não me deixe sozinha não, tá bom? Quando teremos live? Gente, janeiro. Aí depois a gente vê, tá bom? Eu vou deixar vocês descansarem primeiro. Aí depois vou pedir pra vocês me mandarem sugestões novas, tal, e tudo e tal, tá? Tô preparando um monte de material pra gente. Certo? Um monte de materiais, um monte de PDFs novinhos já estão no forno. Eliana vai puxar minha orelha. Não, eu tô descansando fazendo material. Gente, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho, que vocês vão me mandar a frase, eu já vou mandar o arquivo, beleza? Tá tudo junto, tá? Tá tudo junto. Dessa vez eu fiz um PDF só. Então vocês vão receber esse aqui e no mesmo documento já tá as sugestões de atividades, tá? Tá tudo junto. Facilitei a vida hoje. Beijo!